Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: ainda que não seja agora, cada um vai ter o que merece. Plante coisas boas. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela Sua palavra, pela presença, pelo carinho. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Por diversas vezes, nós observamos o mal sendo manifestado, o errado acontecendo sem que haja qualquer tipo de punição, e nós simplesmente começamos a nos questionar: será que vale a pena mesmo fazer o certo? Sendo que as pessoas, na grande maioria das vezes, não estão nem aí para Deus, fazem as coisas do jeito que querem, enganam, manipulam, mentem, e parece que sempre está tudo muito bem. Parece que o prejuízo só fica para a gente. Parece que as coisas, as consequências, é só na nossa vida. E o mal, aparentemente, parece que fica lá. Mas uma coisa que nós precisamos entender é: uma coisa são as coisas que acontecem, outra coisa são as coisas que nós sentimos. Se tudo fosse a mesma coisa, uma pessoa rica ela nunca iria num psicólogo ou num psiquiatra, porque aparentemente, dentro desse tipo de julgamento, o ter substituiria o ser. E nós sabemos que não funciona desse jeito. Muitas vezes encontramos pessoas que nada têm, mas têm um sorriso no rosto e uma alegria na alma que são difíceis de se explicar. Mas tudo isso só é possível graças a Deus e à presença de Deus. E Deus, na sua magnitude, no seu agir e na sua forma de pensar, Ele retribui cada um da forma que merece, baseado nos nossos comportamentos. Então, às vezes nós estamos lá orando para Deus, pedindo para que Deus abençoe a nossa vida, mas dentro do nosso comportamento, nós não encontramos nada que Deus aprova. Se a gente ir lá no livro de Oséias, Deus diz assim: olha, esse não é o meu povo, eu não reconheço mais a tribo de Israel. Muito pelo contrário, a de Judá eu reconheço. E por que Deus chegou nesse ponto? Porque o comportamento da tribo de Israel estava vergonhoso. A idolatria no meio daquele povo, eles iam nos rituais onde tinham prostitutas e tinham sacrifícios a outros deuses. E Deus olhava aquilo e falou: poxa, esse era o meu povo, não foi assim que eu ensinei eles. E talvez seja essa mesma vergonha que uma mãe ou um pai sente quando ele educa e cria um filho e ele se torna, sei lá, um bandido, ou alguém que mata alguém, que faz mal para outras pessoas, que pega aquilo que não é dele, que adora entrar em briga, que adora achar que tem poder e tudo isso. E o fim dessas pessoas acaba na onde? É numa cadeia. E aí sobra para a família viver em torno do prazerzão que está lá, né, sendo cultuado, né, guardado. E tem gente que acha bonito essa vida, né? Pegar uma arma na mão, querer mostrar que é isso ou aquilo. Eu tenho o direito de me defender? Com certeza. O que eu não posso é pegar algo para querer tirar à força algo de alguém. E essa é a diferença da natureza daquilo que eu uso. Da mesma forma, nosso comportamento diz muito sobre Deus longe ou Deus perto. E essa cadeia, ou essas consequências que trazem para a nossa vida, nós mesmos que buscamos elas. Não existe outra forma. Se a gente ir lá em Jó 34, versículo 11, a palavra do Senhor diz assim: Ele retribui ao homem conforme o que este fez, e lhe dá o que a sua conduta merece. Ah, mas Deus ele não vê por merecimento. Deus tem misericórdia. Concordo e concordo. Isso quando nós nos arrependemos, ele não vai levar em consideração aquela vida antiga.
porque Ele me perdoou. Mas a partir do momento que Ele me perdoou, as coisas vão ser consideradas. Deus, Ele deixa 2 tempos distintos. Um que Ele define como o tempo da minha ignorância, onde eu não sabia o que eu estava fazendo, e o tempo onde eu descubro o que é certo e errado através da palavra de Deus e da presença de Deus. E se isso não fosse verdade, por que eu iria pedir perdão? Por que eu iria me arrepender? Então, nós não podemos estender essa misericórdia como se a vida inteira eu pudesse viver da forma que eu quisesse, fazendo tudo errado, e depois simplesmente chegar ali e falar: foi sem querer, hein? Você me desculpa. Sem sinceridade nós não agradamos a Deus. Mas às vezes o mérito que a gente espera seja uma punição em vida, no sentido da cadeia que a gente consegue olhar. Mas às vezes a punição ela é mais severa. Pensa comigo, o que é pior? Você ficar de repente preso dentro de um lugar, ou você poder ir para onde você quiser, mas tiver uma pedra dentro do teu sapato que você não consegue tirar. Para cada passo que você dá, você vai sentir dor. Então, dá a impressão de você não poder ir para nenhum lugar, porém você não sente dor. O outro, você pode ir para qualquer lugar, mas para onde você for, você vai sentir dor. E cada vez você vai se sentir mais incapaz de viver. E essa analogia ela é perfeita. Por quê? Porque as pessoas que vivem longe de Deus, elas vivem com essa pedra no sapato. E nós que acreditamos no Senhor, oramos para que Ele nos perdoe, para que Ele participe da nossa vida, para que nós possamos fazer parte do Seu reino, para que o Espírito Santo habite no nosso corpo. Nós o convidamos a viver na nossa casa, nós agradecemos tudo que nós temos, tudo que nós somos. Nós não temos essa pedra. Nós temos uma liberdade. Mas porém aqueles que ainda não foram condenados ou que as coisas que fizeram não chegaram à conta, eles vivem sim, aparentemente, mas essa dor no coração, essa tristeza na alma. E sabe como eu sei que isso é verdade? Porque ninguém fica bebendo, ninguém fica se drogando porque é uma pessoa feliz. Quando você está satisfeito, você acabou de comer, tirando exceção gente que é descontrolada, tá? Vamos pensar normal, vamos pensar com normalidade, sem gulodice. Você sente vontade de comer de novo? Não, por quê? Porque você está satisfeito. Ah, mas se eu estiver morrendo de fome, muitas vezes eu vou comer mais do que eu preciso? Com certeza. Ah, mas eu gosto de um doce. Cara, não é esse o ponto. Não é o que você empurra junto além da tua necessidade. Mas a necessidade, ela comprova isso que a gente está pensando. Então essas pessoas que elas vivem sempre buscando se anestesiar, mudar a condição. Ah, eu não consigo dormir. Se eu falar para vocês que eu tive insônia a minha vida inteira, junto com depressão, junto com dor de estômago, junto com tudo. Mas assim, de 10, 12 anos. E ia no médico e nada, mas eu não tomava remédio. Ficava acordado a noite inteira e não dormia, e era aquilo. Milagrosamente, quando eu me aproximei de Deus, todos esses sintomas, eles sumiram. Milagrosamente. Ou será que esses sintomas eram um sinal da ausência de Deus? Então, ao invés de eu colocar Deus, eu coloco um remédio no lugar de Deus. E aí a gente vai tampando buracos para tentar dizer que a nossa vida e a nossa falta de relacionamento com Deus, ela pode ser vivida, não tem problema. Só que aquela vida que eu vivia, que era minha, quem que eu podia ajudar? Talvez uma pessoa que eu encontrasse, sei lá. A gente sempre faz um bem de uma forma bem escassa quando está ausente de Deus e sempre baseado nos nossos interesses e na nossa recompensa. Hoje não. Hoje Deus ele nos dá sementes. Se essas sementes elas ficam na minha mão, elas não servem para nada. Elas não servem para mim comer, não servem para nada. Mas quando eu coloco essas sementes na terra, elas podem se transformar em outras coisas. Podem se transformar em árvores. E essas árvores, elas podem dar frutos, podem dar sombra, podem dar diversas coisas. E elas estão muito além de tudo aquilo que a gente imagina. Então não faz sentido ficar com essas sementes e não plantá-las. Eu acho que o maior mal que a gente pode fazer
não é prejudicar outra pessoa, mas deixar de fazer o bem. Muitas pessoas sofrem porque você não deu o teu sim. Deus colocou diversas pessoas para que você possa ajudar de alguma forma, seja através do teu testemunho, seja encaminhando esse áudio, mandando uma passagem, conversando. Só que nós temos que sempre ter muito cuidado, porque tem gente que se faz de coitado para tentar dominar o teu coração. E aí ele pega o que ele quer e simplesmente some. Te parece familiar? Te parece os relacionamentos que as pessoas têm hoje? Te parece o Tinder? A satisfação do corpo e nada além disso. Pessoas sem almas, pessoas sem brilho, onde uma mera palavra que não sai dentro daquilo que ela espera de você, ela simplesmente te bloqueia, ela simplesmente some. Como se você fosse um lixo descartável, onde pode ser usado e depois jogado fora. Pessoas sem Deus são complicadas. Se a gente ir lá em Provérbios 22:8, esse comportamento de uso, desuso, de interesse, do meu, do eu, é o que eu quero e Deus que fique bem longe de mim, ele tem uma consequência muito grave na nossa vida. E o mal, quando ele vem, quando essa colheita, essa semente, ele vem de uma forma assim estrondosa. De repente é uma doença, um acidente, perde o emprego, destrói a família. Eu não sei. Tem diversas coisas que podem nos frustrar. Lá em Provérbios 22:8, a palavra do Senhor diz assim: quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia o mal, recebe maldade e perde todo o poder que possuía. Quer tirar um poder de uma pessoa? Muda a rotina dela. Troca ela de casa, muda as pessoas, muda os lugares, coloca uma coisa que ela não conhece. Tira ela da zona de conforto, onde ela não pode dominar, e tira aquilo que ela não pode controlar. Acabou com a pessoa. Não existe nada melhor que a gente chegar num lugar e encontrar um rosto conhecido, porque dali você sabe que você consegue meio que se virar. Mas quando você chega num lugar que você não conhece ninguém, como é complicado. E você pode estar frequentando aquele mesmo lugar. Um exemplo para vocês. Vocês têm o costume de, sei lá, de ir numa padaria, você tem a tua mania, o teu jeito que você gosta do teu café, do teu pão e das tuas coisas. Então as pessoas que trabalham lá, quando você chega, elas sabem exatamente a forma que você gosta. E todas as vezes você recebe do jeito que você gosta e aquilo é perfeito. Troca balconista. As mesmas coisas que você pediu, ela vai entregar totalmente diferente. Por quê? Porque não está do teu jeito. E às vezes a gente não consegue perceber que simplesmente trocar pessoas não vão resolver as coisas. Porque em cada pessoa existe um pouco de nós. E quando troca as pessoas, nós vamos ter que reensiná-las como nós somos. E quanto mais o tempo passa, mais chato nós ficamos, mais detalhes nós colocamos, mais de alguma forma insuportáveis. Não adianta a gente ficar construindo a nossa vida sobre hábitos que não fazem bem. Eu sei que tem muitas pessoas que adoram fumar um cigarrinho. Aí quando o cigarro não é o suficiente, ele põe uma cervejinha. Quando a cerveja não é o suficiente, põe uma outra coisinha. E assim a gente vai complementando e mascarando o vazio. E aí, enquanto tiver dinheiro, dá para viver esse vício, né? Olha, dentro de casa não tem mais nada. Você que fuma aí, olha o teu dente. Bonito, né? Amarelo. Gostoso, né? Você que costuma beber todo dia, como é a tua pele? É seca? Legal, né? Interessante. E você que usa droga, tem dificuldade para lembrar das coisas? E depois do final de semana, como é que fica a depressão nos outros dias? Gostoso, né? Faz bem, né? E você às vezes consegue se olhar no espelho e falar que você é o cara, né? Você consegue olhar outras pessoas e julgar. Você pega aqueles coitados da igreja que não faz nada. Não faz nada. Não faz nada. Mas não, você é o bom, né? Porque você é legal. E aí?
Como é que a gente reconhece valor nisso? Como é que eu posso olhar isso? E eu não estou dizendo que essas pessoas elas estão condenadas, muito pelo contrário, porque enquanto existir Jesus vai existir salvação. Mas para que nós possamos nos salvar, nós precisamos querer. Eu preciso olhar tudo isso que eu citei e falar, bom, isso não é bom, não é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero mais, eu quero salvação, eu quero ir além, eu quero ter bons sentimentos. Eu quero que essa má colheita que eu vou ter que fazer pela vida que eu levei, que ela passe. Eu quero começar a plantar coisas boas para mim começar a colher coisas boas. O amanhã a gente não sabe. Não sabe. E não quer dizer que porque você tem alguma coisa está garantido, não. Mas gastar de forma com esse tipo de coisa, como se a sua vida dependesse disso. Às vezes nós julgamos as pessoas e nem entendemos o que tem dentro do coração dela. Quantas vezes você já não desejou que alguém morresse? Que alguém, não vou nem usar a palavra, mas ela rimaria com o morresse, né? O se futar. Quantas vezes a gente não quis que alguém que nos fizesse mal, que nos frustrou, que nos enganou, que pagasse? Ela vai pagar, pode ficar tranquila. Mas o que você não pode é você também pagar pelo mal que você está desejando. Deus, ele fala, Jesus ele é perfeito. Porque no começo, quando eu comecei a ouvir o que Jesus dizia, eu achava um absurdo do tamanho, porque ele me falava assim, Gabriel, quando alguém lhe afrontar a face direita, oferece a esquerda. Oi? Então se alguém bater em mim de um lado, para mim dar o outro? Não foi assim que eu aprendi. Eu aprendi que se alguém bater, eu tenho que bater mais forte. Se alguém xingar, eu tenho que xingar mais forte. Se alguém me fizer mal, eu viro as caras. E Jesus diz, não, Gabriel, não é assim não. Se alguém te xingar, você ora por essa pessoa, porque ele está precisando mais de mim que você. Mostra através do teu comportamento que eu estou contigo. Porque ser como o mundo, todo mundo é. É muito mais fácil mentir que dizer a verdade. É muito mais fácil simplesmente fazer de conta que o problema não é nosso do que se envolver. E eu nunca vi gostar de gente com problema que nem Jesus. Misericórdia. Mas eu também nunca vi tanta transformação na vida dessas pessoas. Eu não sei o que seria da minha vida sem Jesus. E às vezes você está aí ouvindo Jesus disso, Jesus daquilo. O dia que você começar a viver o que Deus ensina, você vai entender o que eu sinto. Porque quando eu era ateu, eu não tinha sabedoria nem entendimento sobre nada. Se eu ouvisse um áudio meu lá no passado, talvez chamaria a minha atenção. Porque existe um Deus sendo pregado dentro das igrejas que ele é um Deus meio estranho. É um Deus que só está preocupado com sexo. Ah, é casto ou não é casto? Ah, caridade não é caridade, é só isso. Casou virgem, não casou virgem. Deu dízimo, não deu dízimo. Ele só quer saber disso. Só. Eu acho estranho. Muito estranho. Eu acho que que a imagem que nós temos que ter é só o que Deus diz. Deus é amor. Deus é amor. Eu, enquanto ateu, tinha que ter essa visão. Olha, você não gosta de mim, mas eu sou amor. O dia que você quiser ser amado, você me procura. Não. Só simplesmente me pregava um comportamento. Ó, não pode casar, hein? Ó, padre não casa. Mas por que não casa? Ah, porque não casa. Ah, mas lá na Bíblia, lá em Coríntios, está dizendo que o presbítero ele tem que ter uma mulher. Não, mas padre não casa. Ah, mas por que na Bíblia... Não, você não tem que questionar isso. Você não tem que questionar isso. É isso. E justamente quando eu não posso perguntar é que começa a ficar o problema. Se eu não posso falar e não tenho um argumento que é certo... Aliás... Não existe argumento para isso, porque se está escrito, está escrito. Ah, não é para adorar a imagem, não é para fazer imagem, nem de homem, nem de céu, nem de bicho, nem de nada, não é para fazer. Ah, mas, cara, então eu não entendo. Então eu acho que a gente tem um Deus que ele é meio demente, porque se na palavra está escrito uma coisa, mas o homem que interpreta outra e não prevalece o que Deus disse, mas o que o homem falou, eu já não sei mais o que é certo e o que é errado. E vive essa confusão. Por isso eu sempre falo, leia a Bíblia. Eu duvido alguém ler a Bíblia inteira e continuar dentro de qualquer doutrina. Você pode frequentar a tua igreja, mas você não vai seguir a doutrina. A doutrina são as regras que os homens
criam para se chegar a Deus. Você não vai mais conseguir respeitar, sabe por quê? Porque todas quebram os mandamentos de Deus. E pra gente tá tudo normal, sabe por quê? Quando a gente não entende, é a mesma coisa de você chegar numa criança e falar que Papai Noel existe. Papai Noel existe, Coelhinho da Páscoa existe. Você é esse crente, o crente do Papai Noel e do Coelhinho da Páscoa. Enquanto você não lê a Bíblia inteira, você vai continuar sendo. Vai aprender de Deus da boca dos outros e não da boca de Deus. Vai ficar dependendo de oração dos outros. Ai, você não ora pra mim? Ai, precisa ser benzido. Ai, porque... Cara, faça por merecer, que eu duvido que Deus não te dê. E merecer é o quê? É joelho dobrado, é oração, é acordar cedo, é fazer antes, é louvor, é pregar a palavra para outra pessoa, é testemunhar, é colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, é praticar o que Jesus ensina, é isso. Agora não faz nada disso e quer ficar vivendo abaixo da cabecinha, vou orar pra você. Claro, tem gente que adora se pôr como autoridade de Deus para ficar orando para as pessoas. Eu prefiro fazer aquilo que eu aprendi com Jesus. Ensinar o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Tá aqui o caminho. Vamos seguir? Tô seguindo. Vamos junto? Tem mais gente seguindo junto. Vamos seguir? Eu sei que às vezes certas palavras elas chocam. Mas a Bíblia ela é um escândalo mesmo. Você pode ter certeza disso. Você sabe por quê? Porque ela é feita de verdade. E a verdade ela não se amolda aos teus interesses. Então quando a gente chega a Jesus com o nosso jeito, e Jesus mostra o jeito que é o dele, ou eu aceito o jeito de Jesus, ou eu simplesmente vou começar a falar que é loucura aquilo. Eu prefiro aceitar o jeito de Jesus. Prefiro ver os outros colhendo tempestade e eu colhendo amor. Prefiro vendo cada um tendo o que merece, inclusive eu. Amém, glória a Deus. Não vou deixar de louvar porque acontece o que eu quero ou não, porque a nossa vida é a conquista da eternidade, não só disso. Quando eu falo de outras pessoas, eu não estou condenando essas pessoas. Não é porque ela faz isso que ela é boa, que ela é ruim, de repente é o que ela aprendeu, e não se questionou. Mas eu gostaria de algumas passagens dizendo, olha, essa daqui, não tá escrito, desculpa. Não tá escrito. Só se estiver oculto, porque não tá escrito. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o teu coração, que você possa criar dentro da tua rotina o hábito da leitura da Bíblia diariamente, todos os dias. Escute louvores, ore a Deus, agradeça o alimento, o banho, as vestes, a cama que você deita, tudo, o teu trabalho, até se você não tiver um, também se agradece, e vamos caminhando com dignidade. Usa as tuas redes sociais para que o Senhor possa ser exaltado. Sai um pouco delas também, fica olhando a vida dos outros e comparando a tua vida. Isso não vai te levar para lugar nenhum. A bebida não vai curar o teu coração, mas Jesus pode. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.